As preposições são classes de palavras invariáveis, pequenininhas e fazem total diferença no sentido de todo e qualquer enunciado. Depois da vinheta eu vou te contar uma historinha e você vai sentir muita falta de algumas palavras, caso você ainda não saiba o que é uma preposição. Se você sabe, você vai sentir falta também. Bora lá! Salve, meus queridos! Bora lá! Hoje o assunto é preposições. Vou já de cara contar a historinha para ver se vocês interpretam, ver alguma coisa diferente aí. História do Jobesvaldo. Vamos lá. Jobesvaldo saiu casa, foi garagem, pegou sua moto e saiu casa Gertruvinina. Chegando lá, estacionou, chamou Gertruvinina. Gertruvinina saiu casa, sentou garupa, ambos foram ao shopping. Você, caro espectador que está assistindo, você sentiu falta de algumas palavrinhas, não é verdade? Essas palavrinhas em particular são as preposições. Então, eu disse andar moto, você falou, mas é andar de moto. Ah, saiu casa, saiu da casa. Fica até o final que o último caso, o foram ao shopping, vai te trazer aí um estalo, vai te dar um estalo e você vai ter um gancho para aprender um outro assunto aí que é a crase. Então vamos lá, vamos começar o assunto. Preposição é uma palavra que vem do latim praeponere, que basicamente é colocar antes, certo? É o ato de colocar à frente, é antes. Aí, né, nesse sentido, né? Que é prae, que é isso daí, né? Colocar antes. E ponere, colocar ou pôr. Então o que você tem que entender é que a preposição ela está nessa relação aí. A preposição ela é um tipo de palavra que ela vem para ser colocada antes dessa posição. Vamos começar entendendo assim para ficar fácil. Você tem duas palavras. A preposição, a função dela é ligar palavras. Então lembra daquele caso que eu falei para vocês que a linguagem ela serve para representação do mundo real. Você tem mesa, você tem livro, você tem gente. E as ações, não existe de no mundo real, não existe com no mundo real. Essas palavrinhas, elas servem no universo da linguagem. E elas servem para fazer com que a linguagem funcione como um melhor espelho da vida real, vamos colocar assim. E não necessariamente o reflexo. Ela é um mecanismo que serve para isso. Ela não é o motor que faz girar, mas ela é o parafuso que deixa o motor junto ao carro. Vamos colocar assim para ficar fácil. Então a preposição ela vem com a função de ligar duas palavras, dois termos numa frase, numa oração, e ela estabelece uma relação entre essas duas. Essa relação pode ser de causa, pode ser de tempo, pode ser de modo. Olha só, lembra daquele vídeo que eu falei dos advérbios? Aquele vídeo eu separei advérbio de intensidade, advérbio de modo, advérbio disso, daquilo. Nesse caso, as preposições eu não posso colocá-las separadinhas numa caixinha, porque a mesma preposição ela pode servir para outra finalidade. Vamos ao caso. Fulano passou na prova com muito estudo. Mesma preposição, vou usar a mesma preposição com. Fulano abriu o cadeado com um martelo. Esse com do primeiro exemplo, ele é a causa, a razão, como a pessoa conseguiu estudar, né? Como ela conseguiu passar na prova. E o segundo, ele abriu o cadeado com um martelo, é de instrumento. Ele abriu com esse instrumento. Isso daí é só para você entender que a semântica da coisa, ela varia muito das preposições. Isso aí é tema futuro. Mas as preposições, elas servem para isso. Então vamos colocar o seguinte. São dois termos. Sempre vai ser uma relação de três. O antecedente, a preposição e o consequente. Sempre vai ser isso. Olha só esses exemplos aí. Vou a São Paulo. Chegaram a tempo. Você percebe que tem o antecedente, a preposição, né? Antes, né? Vamos colocar assim. E o consequente. Chegaram a tempo. Todos saíram de casa. Chorava de dor. Estive com ele. Concordo com você. Você percebe que essa preposição que está ligando o antecedente com o consequente, cada uma delas ela tem uma função, ou é de espaço, ou é de tempo, ou é de causa, de instrumento, e assim vai. Vamos lá, né? As principais preposições, porque existem dois tipos de preposições, que são as acidentais e as essenciais. As essenciais são aquelas que já nasceram preposições. Quais são elas? A, ante, após, até, com, contra, desde, de, em, entre
para, perante, sobre, sob, traz. Acho que eu não faltou nenhuma, né? Qualquer coisa eu vou colocar a tabelinha para vocês verem. Essas daí são as preposições essenciais. Elas já nasceram preposições, diferente de outro caso. Eu não vou adentrar aqui em dois casos aqui. 3 coisas que eu não vou falar nesse vídeo para não ficar demasiado chato. Um deles é o valor das preposições, a semântica delas, porque é de contexto para contexto. Segundo, as locuções, locuções prepositivas. E também não vou falar sobre... O que eu ia falar mesmo? Não sei. Sobre as preposições acidentais. Eu não vou adentrar isso nesse vídeo, mas você vai sair daqui sabendo que é uma preposição, para que ela serve e tudo mais. Vamos lá, dando sequência. Então você viu, essas são as preposições. Ela vai ligar 2 palavras. Não se esqueçam, são palavras. O que liga orações e tal são conjunções. Isso é tema para outro vídeo. Mas assim, vamos lá. Só para dar uma relaxada aí, ficar alguns exemplos aí. Em termos espaciais, a gente vai pensar em quem? Locais e tudo mais. Fulano saiu de casa. Fulano foi para São Paulo. Temporal é aquela coisa. Acordava às 8 todos os dias. Trabalhava de 8 em 8 horas. Percebe que a preposição, ela serve para quê? Ela está completando o significado do primeiro termo no segundo. Ela é a ponte. O primeiro termo tem a sua significação, o segundo também, e ela faz isso para ser uma coisa só. Imagina só, falei com, ou se eu tirasse a preposição, falei fulano, ou ainda com fulano. Entende essa relação? Tá conseguindo captar o assunto? Vamos lá, nocional, de noção, ideia. Fulano chorava de dor. Fulano sorria de alegria. Tem um esqueminha muito bom que a preposição ela pode ser dividida em 2 grandes partes, que é situação e movimento. Elas podem ser tanto de noção, tanto de espaço quanto de tempo. A situação pode acontecer no espaço ou ela pode viajar pelo espaço. Olha esse exemplo. Então você tem um movimento aí, ó, espaço, tempo, noção, e a situação também, espaço, tempo e noção, tá? Então olha só, algo que está acontecendo no espaço, e isso daí mostra aquela questão de transição, de significado. Ela pode ser relatando algo que aconteceu naquilo com uma movimentação, ou que ela não teve, é uma situação. Fica tranquilo. Vamos àquele caso lá que eu falei pra vocês da historinha. Jobesvaldo saiu casa. É um espaço? Saiu de casa. Foi à garagem, se eu não me engano é essa história, né? Foi à garagem, pegou sua moto e saiu para... Ele está viajando no espaço, né? Viajando no espaço da casa dele para casa da Getruvinina. Chegou e chamou a Getruvinina. Aí lá no final, aí tem aquela questão de movimento. Sentou na garupa, na em mais a. E aí no final eu falei, e foram ao shopping. Olha que curioso. As preposições, elas têm uma certa intimidade com os artigos. E elas se juntam formando outras coisas. Então eu tenho aí uma formação de palavra que ela é dividida em contração e combinação. Quando a fonética, os fonemas não são alterados, eu tenho uma combinação. Se eu falasse, e foram ao shopping. Por que isso é interessante? Para você entender crase. Shopping é uma palavra masculina. Então ele pede um artigo masculino. Então o shopping. E quem vai a algum lugar. Então você falaria foram ao shopping. Por isso que ficou a história inteira estranha. Por isso que esse final também ficou estranho. Foram ao shopping. Foram ao shopping. Porque quem vai a algum lugar. Aí olha só. Esse o é um artigo, ele não faz parte da preposição. A preposição é somente o a, que está se movimentando no espaço. Quem vai a algum lugar. Veja, se fosse ao lugar de shopping, fosse lá Bahia, foram à Bahia, aí a Bahia não pede um substantivo, perdão, a Bahia não pede um artigo feminino, a Bahia. Então eu falaria, foram a Bahia. A preposição e o artigo, mas eu junto os dois e formo uma crase, tá? Então assim, a crase ela nasce disso. D mais A igual dar, em mais A igual na, em mais o
é igual no. Isso daí eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. A priori eu quero que você, o que eu quero que você saia desse vídeo entendendo é que a preposição ela é uma palavrinha pequena, invariável, que liga ou completa o sentido do primeiro termo, que é o antecedente, com o consequente, tá certo? E aí ele estabelece relação temporal, relação de modo, relação de companhia, estava com fulano, relação de distância, relação com instrumento, abriu o cadeado com uma picareta, entende? Então a preposição ela é isso. O que eu quero que você saia desse vídeo sabendo é isso. Por quê? Porque futuramente eu falarei mais aprofundado nesse vídeo de todos esses outros assuntos, tá certo? Não esquece, preposição ela liga termos. Desses termos eu tenho substantivos, eu tenho pronomes, eu tenho verbos. E eu tenho vídeos completos sobre isso que eu quero que vocês assistam. Em minutos eu te vejo. Comenta o que você achou. Aprendeu algo novo hoje? Valeu a pena ter assistido? O tempo foi bem gasto? Então assim, escreve aí pequena faixa e você tem a liberdade para fazer isso, meu nobre. Fiquem todos com Deus e fui!